Alô galera da Agulha no Mandril, esse é o Momento Acupuntura e hoje nós vamos falar sobre a terceira parte do estudo sobre o ponto VC6, vasoconcepção número 6, ou mar do sangue, ou Chihai, como vocês queiram, pessoal. Como é a terceira parte desse estudo, eu aconselho você que ainda não assistiu as duas primeiras partes a parar tudo agora e acompanhar a primeira e a segunda parte desse estudo para que você aí não perca o fio da meada, tá falado? Mas se você já assistiu a primeira e a segunda parte, já me deu este privilégio, seja muito bem-vindo, meu camarada! Fazendo então uma breve recapitulação sobre as duas primeiras partes desse estudo gostoso sobre o VC6, o Chihai, o nosso mar do Chi, nós primeiro fizemos uma apresentação do ponto, falamos também da localização dele, a forma de puntura do VC6, entramos em funções energéticas, nosso amigo VC6, o Chihai, o mar do Chi, e agora estamos em indicações terapêuticas, onde já falamos sobre duas delas. Ele é muito indicado para casos de cansaço e esgotamento, exatamente por tonificar o Chi e também o Yang de todo o organismo. Além disso, também falamos sobre o VC6 combater o frio, por tonificar energia Yang, né? Energia quente do nosso organismo, combatendo então o patógeno frio. E agora que nós vamos dar continuidade então às indicações terapêuticas do nosso amigo VC6, vasoconcepção 6, Chihai, mar do Chi, você aí já prepara a infusão de gergelim preto para dar uma tonificada bacana no rim do seu rim e senta porque lá vem história. Galera, em termos de indicações terapêuticas do nosso amigo VC6, o Chihai, o mar do Chi, nós vamos falar agora então sobre prolapsos, estruturas do nosso corpo que sofreram uma queda, caiu a bexiga, caiu o útero, caiu o estômago, caiu o reto, são prolapsos. E os prolapsos têm muito a ver com certeza com a energia do baço. Uma das funções do nosso amigo baço é manter tudo no seu lugar dentro do organismo. Se as coisas estão caindo, se a pálpebra está despencando, se o útero está caindo, se a bexiga está caindo, se o reto está saindo para o exterior, temos aí então prolapsos. O baço não está mantendo as estruturas do nosso organismo no seu devido lugar, exatamente por um afundamento do Chi do baço. Aí você fala para mim, Flávio, afundamento. Eu acho que você nunca falou essa palavra aqui. Pois é, meu camarada. Temos a deficiência, no caso do Chi do baço. Quando essa deficiência se agrava, temos então o afundamento. E aí, com o afundamento, o baço não consegue manter as formas no seu devido lugar. Aí temos prolapsos e também outras mudanças de localização, como por exemplo uma hérnia. Então aí o VC6, por tonificar o Chi de todo o organismo, é claro que ele vai tonificar também o Chi desse baço, fazendo levantar esse afundamento, combater esse afundamento e aí sendo muito indicado para o caso de prolapsos. Outra indicação terapêutica do nosso amigo VC6 ou vasoconcepção número 6 é o peso no baixo ventre que é a localização do nosso gial inferior ou aquecedor inferior. Lembra que eu já vim falando para vocês sobre o aquecedor inferior, compreendendo então os intestinos grosso e delgado e também rim e bexiga. No caso das mulheres, nós também podemos acrescentar aí o útero, pessoal. E o VC6 é muito indicado para esse caso de peso no baixo ventre ou no aquecedor inferior, porque ele, além de retirar a
umidade do aquecedor inferior, ele também tonifica o Qi do baço, por tonificar o Qi de todo o organismo. E uma das funções do baço, além de manter tudo no seu lugar dentro do organismo, também é retirar a umidade do nosso corpo. Se esse baço está em deficiência, ele não vai retirar a umidade do nosso organismo. Aí vamos ter retenção de líquido, casos, por exemplo, de cistos, que é uma umidade que engrossou, ou até uma endometriose, que é um útero úmido, fazendo com que o sangue passe a aderir à camada interna desse útero por uma questão de umidade. Também um caso de leucorreia, por exemplo, que é o famoso corrimento vaginal. Aí é um caso de umidade mais calor na genitália feminina. Pelo VC6, combater a umidade nesse aquecedor inferior e também, de quebra, unificar o Qi de todo o organismo, e aí tonificando em especial o Qi do nosso baço, é evidente que ele vai ser muito bem indicado para umidade, peso do nosso baixo ventre. O nosso amigo VC6 também é muito interessante para casos de distúrbios menstruais. Aí já citei então a endometriose, que é uma camada de sangue que aderiu à parede interna de um útero úmido, e aí por tirar a umidade do esofágico inferior, onde está localizado o útero, o VC6 combate então a endometriose. Também distúrbios intestinais, exatamente por ele ser um ponto local no gial inferior, no aquecedor inferior, compreendendo os intestinos grosso e delgado. Esse intestino de repente está com frio, está com falta de energia, está gerando aquela constipação por falta de peristaltismo. O VC6 então vai atuar nesse intestino e aí combater esse distúrbio intestinal. E além de distúrbios menstruais e intestinais, nós podemos também citar como ação terapêutica importante do nosso amigo VC6, ou vasoconcepção número 6, os distúrbios urinários. Exatamente pelo ato da micção ser um ato yang, ser um processo yang, um processo de movimento, de movimentar a urina, de excretar a urina para o exterior do corpo. E exatamente pelo nosso amigo VC6, ou vasoconcepção 6, tonificar Qi e Yang de todo o organismo, é evidente que ele vai atuar no gial ou aquecedor inferior, atuando aí no nosso aparelho urinário, no Yang desse rim, combatendo problemas urinários e normalizando o processo de excreção da nossa urina. O VC6, ou vasoconcepção número 6, pessoal, ele também é muito interessante no tratamento da infertilidade, pois o VC6 ele tonifica um tipo de Qi, um tipo de energia que nós temos muito especial, o nosso Qi original, o nosso Yuan Qi, o Qi que é resultado da nossa essência pré-celestial, aquela que nós adquirimos do nosso papai e da nossa mamãe no momento da concepção, mais a essência pós-celestial, aquela essência que nós adquirimos no momento do nascimento. Essas duas essências aquecidas então no Migmen, o portal da vida, o fogo da vida, na região de L2 e L3, então aquecendo essas duas essências, nasce daí o Yuan Qi, que é a essência vital em movimento, que vai gerar uma série de transformações pelo nosso organismo. E uma dessas características do Yuan Qi é preservar a nossa essência pré-celestial, conhecida no Ocidente como nossa genética, o que vai ser transmitido para os nossos filhos no momento da concepção. Se nós temos uma essência pré-celestial fraca, então a nossa capacidade de gerar uma vida vai ser limitada. Além disso, o VC6, por atuar no útero, tirar a umidade desse útero, vai deixar então esse útero pronto para receber um embrião
embrião após o momento da concepção. Aí cabe então uma advertência. O VC6 é indicado até o momento em que a gravidez é confirmada. Após isso, ele é contraindicado, porque ele justamente leva calor para o gial inferior, o aquecedor inferior, também retira a umidade desse útero, podendo provocar assim um aborto espontâneo. Outras indicações terapêuticas do nosso amigo VC6, o T-Raio, o mar do Ti, galera, são impotência, espermatorreia, que é a perda de sêmen de forma involuntária, sem que haja uma relação sexual ou a masturbação. Problemas sexuais, no caso do homem, a impotência, no caso das mulheres, a frigidez e também a espermatorreia, são um caso clássico de uma deficiência do yang do rim. E o VC6 ele tonifica o Ti e o yang de todo o corpo. Neste caso, tonifica o yang do rim, contribuindo no tratamento então da impotência no caso dos rapazes e da frigidez no caso das meninas e também no caso da espermatorreia, até porque o yang do rim ele atua nos esfíncteres, ou seja, também pode ser muito bem indicado para casos de perda de urina, perda de fezes, no caso uma incontinência urinária, uma incontinência fecal. Também a espermatorreia é uma falha do yang do rim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dessa terceira parte do estudo sobre o VC6, o vasoconcepção 6, o T-Raio, o nosso mar do Ti. Se acham que eu mereço, já dei aí esse tapa maroto aí no like. Se acham que eu mereço mais ainda, compartilhem esse vídeo com todo mundo que vocês conheçam. Ainda não é inscrito aqui no canal, meu camarada? O que é que você está esperando? Já se inscreva e entre para a família Momento Acupuntura. Também aproveite e ative aqui o sininho, nosso Xing Ling, para ser sempre muito bem avisado quando tiver vídeos novos aqui no canal Momento Acupuntura. Quer deixar aqui o seu recado, o seu comentário, a sua crítica, o seu elogio, de repente uma sugestão de pontos para os próximos vídeos? Pode deixar aí que seu comentário vai ser sempre muito bem recebido e respondido com o maior carinho deste mundo. Quer marcar uma sessão de acupuntura comigo? Fácil, galera. O telefone já deixei aqui na descrição do vídeo, também deve estar passando aqui na tela neste exato momento. Então, por hora, eu vou ficando, agradecendo demais a presença de todos vocês e até a quarta parte desse estudo elaborado e muito gostoso sobre o VC6, vasoconcepção 6, galera!